E aí, pessoal, voltando aqui para a parte 2 do vídeo. No vídeo passado a gente começou o endpoint de login. Ele não está terminado ainda, mas para esse vídeo, primeiro eu vou fazer o endpoint de registro para a gente continuar o login. Então eu vou seguir o fluxo. Eu vou registrar um usuário, a gente vai testar ele, e aí dando certo, a gente vem aqui para o login, incrementa o que precisa fazer, e aí vai continuando, e aí vai para produtos. Aqui, para continuar, a gente vai precisar vir aqui no esquema do Prisma, tem que fazer uma alteração. Então, aqui a gente tem o e-mail como unique, o telefone como unique também, e a gente tem que colocar o CPF dele como unique também, porque um usuário com um CPF só ele pode ter. Então, para essa alteração ter efeito, a gente vai rodar um Prisma DB Push e Prisma Generate. Se esse EE não funcionar no seu terminal, é só rodar um comando e depois roda o outro, que vai rodar tranquilo. Então, beleza? Alterou lá. Eu vou dar até um reload aqui na minha janela. E vou também aumentar o nome não, o tamanho da letra. Eu acho que fica melhor para ver. Então aqui eu vou ser um pouco mais direto ao ponto. Vou fazer os endpoints um pouco mais rápido, mas eu vou explicando eles também. Então para o registro, a gente vai ter um async register, que ele vai receber um register DTO, que é do tipo N. A gente vai ter o seguinte, const user Então, a gente vai encontrar o usuário quando ele for se registrar, e aqui que vai ter a jogada. Com aquela nossa alteração do Prisma, como os campos estão em Unix, a gente pode vir aqui e colocar um OR, que vai ter o seguinte, ou ele vai achar pelo e-mail, que vai ser o meu registerdto.mail, ou ele vai achar pelo phone, que vai ser o registerdto.phone, ou ele vai achar pelo text number, que é o registerdto.textNumber. Por que isso aqui? Quando o usuário se registrar, ele vai buscar esse usuário pelos campos que tá mandando. Então, ele vai buscar pelo e-mail que está sendo mandado, pelo telefone e pelo text number. Se ele encontrar um desses três, eu já vou jogar um erro aqui, porque não pode. E como eles são Unix, significa que já existe alguém com um desses três campos, ou os três, se for o caso, não sei. E não pode gerar. Inclusive, se eu deixasse isso aqui rodar, se eu fosse criar o usuário gerar de cara, o Prisma ia dar erro. E aí a aplicação ia quebrar. Então é melhor fazer essa verificação aqui antes. Então, se ele encontrou o user, eu vou fazer um throw new badge request. Poderia ser um badge request exception ou um 429, que é de conflito. Mas eu vou colocar um badge request. Então, o usuário já existe. Beleza. Se ele chegou nesse ponto aqui, então, significa que o usuário não existe. Então, a gente pode criar esse usuário. Então, eu vou fazer um const created user.create. E aqui a gente pode colocar o data que vai ser criado. Mas antes eu vou criar o DTO igual fizemos aqui para o login. Vou criar esse DTO de registro. Então a gente vai vir aqui no register.dto.ts, vai exportar a classe. Vamos lá, eu vou abrir o esquema do outro lado para a gente ver quais são os campos que a gente vai precisar. Então eu já vou colocar o class validator aqui. Então a gente precisa do mail, que é obrigatório. Então is not empty, is email e um is string. Esse is string é opcional, né? Como ele já está como sendo e-mail, mas eu costumo colocar também. Ele vai ter o mail que é uma string. O próximo é o name. Então is not empty. Mesma coisa aqui, só tira o is e-mail. O name, que é uma string. O phone, a mesma coisa. O próximo é o password. Então, password e aqui o min length da senha, que são 6 caracteres, tem que ter no mínimo 6. E o text number.
text number. Então tá aqui o resto DTO. Posso fechar. Então esse resto DTO é desse tipo. A gente ainda não fez o controle, vamos fazer daqui a pouco. Então aqui no data, vamos ver o que ele pede. O mail, restdto.mail, name, o restdto.name. O password, a gente vai vir nele daqui a pouquinho. Porque a gente não vai salvar a senha do usuário pura, porque isso não pode, né? O phone vai ser o restdto.phone. E o text number, restdto.textNumber. Aqui para a senha, a gente precisa fazer um hash dela. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no shared, vou criar uma pasta úteis ou services, que são serviços compartilhados. A gente vai ter úteis.service.ts. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter um injectable com export class utils service. A gente vai importar o bcrypt. E vamos fazer o seguinte. Aqui no constructor, a gente vai injetar, então, private read only, o nosso config service. Ele vai ser o config service. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um método nessa classe chamada hash password. Ele vai receber a senha pura do usuário. A senha string. E ele vai retornar uma string. Que vai ser o seguinte. Aqui a gente vai fazer. Ele tem que ser assíncrono. Esqueci. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um return await bcrypt ponto hash. Ele vai receber a senha da pessoa. Então vai ter o password. E ele precisa desse carinha aqui, que é o salt or rounds. Isso aqui é uma questão de segurança do bcrypt. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas quanto maior o número, mais vai ser demorado para ele fazer o hash da senha, mas mais seguro também vai ser. Então aí você tem que pensar como é que é o seu negócio, o que ele vai precisar. Se ele vai precisar de velocidade e a segurança da senha não importa tanto. Claro que sempre tem ali o meio termo, né? Que eu acho que geralmente é o que todo mundo usa. Então aqui, ao invés de eu colocar o número direto, eu posso colocar o que geralmente usam, é de 8 a 12. Então, ao invés de eu colocar 8 ou 12 aqui, ou 10, direto no código, eu vou pegar lá do config service, que é da variável de ambiente. Então, vou fazer o this.config_service.get or throw e o meu salt rounds. Pronto. Na verdade, eu vou fazer const hash igual a wait e vou retornar esse hash. Na verdade, não precisa, aqui o erro é outro. Eu posso fazer o return await, que ele vai retornar a senha hashada, mas aqui tem que ser uma promise string. Porque ele é uma promise, de fato, e ele vai retornar um string. Então a gente não tem essa variável de ambiente ainda. Eu vou criar ela aqui. Então a salt rounds. Eu vou colocar como 10 mesmo. E beleza, nosso util service está pronto. Eu posso vir colocar ele no provider do app mod, mas eu posso ir diretão aqui no auth mod e já importar ele como provider. Util service. Beleza. Só para a gente garantir, eu vou rodar aqui o projeto. Tá rodando tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Já vem aqui no constructor do auth service e vai fazer um private utils service. Vamos salvar aqui para ver. Ele vai dar erro, né? Mas aqui, como a gente já está passando as propriedades, elas têm o mesmo nome, então mail, name, phone, text number, a gente pode simplesmente vir aqui
e dar um spread no register DTO. E faltou a senha. A senha, então, vai ser o meu vai ser, na verdade, await this.utilservice.hashpassword, passando meu register dto.password. Beleza. Então aqui, const created, uma coisa que eu faço, que eu acho que nunca vai cair assim, nunca vai cair nesse erro, mas vai aqui, se ele não tem o created.id, significa que alguma coisa deu BO e ele não criou esse usuário lá no banco de dados. Então, eu vou fazer um throw new internal server error, porque eu realmente não sei o que aconteceu. Então, aqui eu nem vou colocar mensagem customizada, vou deixar a própria mensagem dele. E aqui eu posso só dar um return null. Por quê? Eu só preciso retornar para o front se ele criou ou não o usuário. Não preciso retornar esse usuário criado, porque não tem necessidade. Então é esse. Esse é o endpoint de registro. A gente pode voltar aqui para o Auth Controller e fazer o seguinte. @post register async register. Na verdade eu vou copiar esse endpoint aqui todinho. Mandar ele para register. O body vai ser o register DTO, que ele já vai validar. O response, então status 200 vai ser 201 de created. Success true, data, await, beleza. Esse data aqui vai ser nulo, mas tranquilo. Beleza, esse é o endpoint. Se a gente abrir aqui no Postman, eu vou duplicar. Na verdade, eu vou salvar esse. E vou duplicar. Depois a gente pode mudar de nome aqui, mas vamos ver se ele está validando os campos. Se eu mandar mail e password, o que ele vai me retornar? Está validando. Então, name tem que ser um string, telefone e text number. Então, meu name vai ser Carlos. O meu text number vai ser, sei lá, qualquer número. Isso aqui a gente vai validar também, o min length dele, e vai validar se ele tem ponto ou não. Porque se eu colocar aqui ponto, traço, alguma coisa, ele vai passar, porque ele é um string. Ele não está validando se só tem dígitos. Mas a gente vai fazer daqui a pouco. Text number e o phone vai ser alguma coisa. Se eu mandar então, deu sucesso, falsas credenciais inválidas. Vamos ver o que rolou. Poxa, ah tá, porque eu mandei pro endpoint de login. Tá errado. Aqui é register. Aqui ele deu erro de invalid salt. Tem que ser na forma de salt value. Aqui vamos ver o que aconteceu. Aqui no util service. Então voltando aqui, eu descobri qual era o erro. O salt rounds aqui, ele estava vindo como string, porque no .env, mesmo que você coloque um number assim, ele sempre vai ser string. Então, aqui ele pede um number. Na verdade, ele pede string ou number, mas ele deu erro. Então, o que a gente pode fazer é colocar um mais aqui. A gente poderia colocar um parse int também. Mas eu colocar esse maisinho, ele já pega a string e transforma para number. Então, dessa forma, eu até testei aqui com registrar o usuário, né, para ver se era isso mesmo. Mas de fato é. Mandei a requisição, sucesso true, data nulo, como eu falei, que não precisa mandar para o front o usuário criado, só precisa mandar que deu sucesso. Beleza. Para a gente ver esse usuário agora, a gente pode usar o nosso Prisma Studio. Então, Prisma Studio, ele vai abrir aqui essa janela. E aqui a gente já pode ver o user. A gente tem as nossas duas tabelas, produto e user, que a gente pode ver que tem um. E aqui tá ele, o ID, que ele gera automático, o name, o e-mail, telefone, password. O password está em hash, como dá para ver aqui. O text number, a data de criação e a data que foi dado o update, que é a mesma, né, no momento. E os produtos, que no momento ele não tem nenhum. Então, voltando aqui para o endpoint, agora a gente pode continuar o de login.
No de login, a gente pode fazer o seguinte. A gente fez no vídeo passado. Se ele não encontrou o usuário ou se a senha está incorreta. Agora faz sentido isso aqui, né? Porque a senha dele para fazer o hash foi usado o mesmo bcrypt. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai retornar o user. Nesse caso aqui, pode ou não retornar o user, depende do que o seu sistema faz. Se não, tipo, na tela de login, ele faz login e aí ele já vai para home com os dados do usuário, aí você retorna. Se não, pode fazer um endpoint para que ele pegue toda vez quem é o usuário logado e você retorna as informações dele. Mas nesse caso aqui eu vou retornar quem é o user e também eu vou retornar o token dele, que é o JWT. Então nesse token eu vou fazer um await this.jwtservice.sign e aqui o meu payload vai ser id, vai ser o user.id. Então, voltando esse usuário completo aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui também. Nesse sign async, a gente, além do id dele, a gente vai ter um objeto de configurações, a gente vai passar a secret. E aí, para pegar essa secret, a gente vai precisar do config service. Config service. Então, a secret vai ser o this.config_service.get or throw o JWT secret. Que ele vai usar essa secret para assinar esse token. Então, se a gente vier aqui e fizer um teste com aquele e-mail que a gente acabou de criar e a senha, tá aqui, eu vou aumentar aqui também. Sucesso true, o data, eu tenho o user, que tem ID, e-mail, nome, telefone, a senha, que é muito importante, o text number, created at e updated at, e o token. Essa senha não pode retornar de jeito nenhum para o front. E muito menos esses dados assim, created at, até pode, mas uma boa prática é o back-end facilitar a vida do front. Então, o back-end ele processa os dados, modifica do jeito que tem que modificar, e aí o front só pega e joga na tela o JSON. Não precisa de nenhum tipo de processamento, o mínimo possível. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Aqui no user, a gente vai fazer um prismservice.findUnique, e além disso, a gente vai vir e fazer um select. Nesse select, a gente vai selecionar quais campos a gente quer retornar nesse user. No momento ele está vazio, porque a gente não está selecionando nada. Então a gente pode retornar para ele o ID, não tem problema, o mail, o name, e aí para ele retornar isso a gente vai colocando true. Podem ver aqui que já vai incrementando, ó, ID, name e e-mail. O created at não seria tão interessante, mas eu vou mostrar por que eu vou colocar esse created at. A senha não, nem pensar. O phone, o text number. Ver se tem mais algum. A gente poderia até retornar os produtos dele, mas não tem necessidade também. Então, dessa forma... Ah, a gente precisa da senha sim. Password. Porque aqui ele já reclamou que ele precisa dessa senha para comparar. Então, aqui a gente tem essa tipagem. O Prisma é bom porque ele tipa tudo. Então, ele vai retornar ID, mail, name, phone, password. E aqui, antes de retornar o usuário, a gente pode fazer um delete user.password. E isso aqui já vai ser suficiente. Então, vamos ver a diferença. Fazer um login. Ó, retornou ID, mail, name, created at, telefone e text number. Aqui ele deletou a senha, né? Mas ainda não está de um jeito interessante, porque aqui o created at, se o usuário fosse colocar, se o front fosse colocar o perfil do usuário, usuário desde, aí ele ia colocar essa data estranha, ele ia ter que formatar lá no front-end. Ou então o telefone da pessoa, ou o text number. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar DTOs de resposta também. Então a gente vai ter o response login.dto.ts que vai ter o seguinte, ele vai ter um constructor. Por quê?
Aqui no Auth Service, a gente pode vir e copiar essa tipagem do user. Vem aqui acima da classe e faz um type user é igual a essa tipagem que a gente copiou. Aqui no constructor, a gente vai receber o user, que é desse tipo, user. A gente vai fazer o seguinte. Aqui, ao invés de retornar o user, a gente vai retornar user vai ser um new response login DTO passando o user. Beleza? Então a gente pode tirar o password daqui. E beleza. Aqui então a gente vai ter o ID dele, que é um string. A gente pode copiar todos esses aqui, na verdade. Aqui é a tipagem que a gente está recebendo e aqui vai ser o que de fato essa classe vai retornar, esse DTO. Então a gente tem ID, mail, name, phone, text number, created at. Então, this.id é igual a user.id. Pronto. Então, todas as propriedades aqui foram passadas. Só que, além disso, a gente também quer retornar o seguinte. A gente quer retornar o telefone dele formatado. Então, vai ser um string. E o text number formatted. E também o created at. Então, created at formatted, que é um string. Beleza. Então, com esses três campos adicionais, a gente pode fazer uns métodos aqui dentro para formatar eles. Então, o primeiro que eu vou fazer eu tinha habilitado o Copilot aqui, vou desabilitar. A gente pode formatar o telefone. Então, ele vai receber o phone e vai devolver uma string. Esse phone vai ser o seguinte. Eu vou até copiar um regex que eu tenho aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os dois primeiros dígitos, que seriam o DDD da pessoa, vai colocar entre esses dois parênteses, vai pegar os 5 dígitos posteriores, que seriam o 9 e mais 4 dígitos, vai colocar aqui, vai adicionar um traço, e vai pegar mais 4 dígitos e colocar no final. Então, ele vai ficar formatado. O próximo método vai ser para formatar o CPF dele, então format text number, que eu vou receber um text number, que é uma string. Eu vou ver um string também. Esse de devolver string não precisa, porque o próprio TypeScript já pega o retorno dele e automaticamente já coloca aqui na resposta. Aqui no momento ele está retornando void, mas se eu fizer um return, um string vazio, ele vai retornar um string. E esse do text number, eu vou pegar ele aqui também. Então, aqui, ele vai retornar o meu text number, vai fazer um replace, colocando no formato certo, né, de um CPF, um ponto e o hífen no final. E o último, que vai ser o da data, a gente vai fazer daqui a pouco. Aqui, para melhorar esse constructor, a gente pode fazer o seguinte. Ao invés de fazer this.id igual a user.id e para cada uma das propriedades, se isso aqui fosse gigante, ia ficar muito ruim de fazer isso aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer object.assign o this e o user. This, user. Por quê? Ele vai pegar todas as propriedades que estão no this, que é isso aqui. Essas aqui não contam, porque não tem no user. Mas ele vai pegar todas essas propriedades, vai verificar no user o que ele tem. E se ele encontrar, ele vai passando para lá. Aí, além disso, a gente pode ter o phone formatted, que vai ser igual ao this.formatPhone do user.phone. A gente vai ter o this.textNumberFormatted, que vai ser o user.textNumber. E para o último, que é do createdAt, a gente vai ter que adicionar um pacote. Esse pacote vai ser o moment. Acaba importando ele aqui também.
Vou importar tudo como moment do moment. E aqui, enquanto ele instala, a gente já pode ir fazendo. Então, o private format phone vai receber o telefone, que é uma string, e vai fazer o seguinte, vai retornar o moment.format. Ele ainda está sem tipagem, porque não baixou ainda, eu acho. Não baixou. Mas ele vai ser o seguinte, ele vai formatar o telefone no formato que a gente quiser. No caso aqui vai ser dd barra mm barra 4y, que é a data comum, como a gente costuma ver. Aqui não é format phone, vai ser format created at. E o created at vai ser um date. E ele vai formatar o created at. Então aqui baixou, beleza? Ele tá dando esse errinho aqui, porque acho que a gente tem que baixar a tipagem dele, se eu não me engano. Ou a gente pode dar um reload. Ainda tá. Desculpa, aqui não é moment.format. É moment e no final ponto .format. Tá certo. Então, beleza. A gente tem o object.assign, que vai ser para essas propriedades. E a gente tem o telefone formatado, o text number formatado. E agora falta o created at. Então, this.created at formatted. Agora this.format created at. Passando o user.created at. Beleza. Com isso, retornando esse response login DTO, passando o user lá para dentro, muito provavelmente a gente vai ter uma resposta bem melhor do que a gente teve. Então, a diferença aqui é ID, e-mail, nome, created at é uma data estranha, o telefone e o text number. Esse do telefone e text number eu acho que vão vir bugados por enquanto, porque eu não contei quantos caracteres tinham. Mas, a gente vai ver aqui, vou mandar. Então aqui, phone formatted, ele não formatou, e nem o text number, mas a data ele formatou. Então aqui no telefone eu preciso ter 11 caracteres e no text number também. Então eu vou lá no meu localhost, no meu Prisma. O telefone ele vai ter 11. E para o meu text number vou fazer a mesma coisa. Opa. Então 11 caracteres. Alterei. Se eu voltar e fizer login, tá aqui. Então telefone com 11 caracteres, text number 11 caracteres. Telefone formatado, ele formatou, porque ele achou, né, os 11 caracteres. E o text number ele não achou ainda. Então vamos ver o que rolou aqui. Text number. O text number não foi atualizado. Então vamos voltar. Text number. Salvar a alteração. Salvou, agora sim salvou. Pronto, agora tá certo. Então o telefone formatado ele volta certinho. O CPF formatado volta certinho no formato de um CPF. Então isso aqui facilita muito a vida do front. Então você manda isso aqui para ele, ele só pega a propriedade e joga na tela. Não precisa fazer nada de validação, não precisa fazer isso que a gente acabou de fazer. Fica muito mais simples. Então beleza, o endpoint de login e cadastro estão completos. É isso que a gente precisava fazer. Até o momento, agora a gente vai elevar um pouquinho mais o nível. A gente vai fazer uma validação um pouco melhor nesse registro. Então, aqui, o text number dele não tem nenhuma validação, só a senha que tem min length, mas no text number a gente precisa de min length também. Na verdade, a gente precisa do length dele. Como nesse sistema a gente só vai aceitar CPFs, ele tem aqui o mínimo e o máximo. Eu vou colocar que o mínimo são 11 e o máximo também são 11. Então, ele só pode passar 11 caracteres. E a mesma coisa aqui para o telefone. Então, o mínimo, no caso, são 10 e o máximo são 11. 10 porque ele poderia passar um número sem 9, né? Mas para o caso desse sistema aqui, para ele não bugar com aquela formatação, a gente poderia melhorar depois, mas isso pode ser futuro. Eu vou deixar ele como 11. Então, todo número tem que ter o 9 na frente. Então, beleza, com essas alterações aqui, essas validações,
ainda não está completo, porque aqui no telefone e no CPF dele, se ele passasse algum caractere especial, qualquer coisa, ainda aceitaria, né? O mínimo que eu estou pedindo são 11 caracteres, no caso aqui mínimo e máximo, né? Mas se ele passasse 10 dígitos e um traço, aceitaria e estaria errado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um decorator desse, um validador customizado. Então a gente pode vir aqui na pasta Shared, criar uma pasta chamada validators e vamos criar um arquivo chamado digits only.validator.ts. Esse digits only ele é um pouquinho grande, eu vou copiar ele. Mas ele faz o seguinte, ele exporta uma função digits only, que ele vai receber o validation options, que a gente não vai precisar passar. E caso o CPF tenha algum caractere especial ou o telefone, ele vai retornar esse erro. Então, a propriedade deve conter apenas dígitos, não pode ter caractere especial. E o que ele faz, na verdade, é validar. Então, nesse validator, se a propriedade não for uma string, ele já retorna false, já de cara. Mas se ela for e ele fizer esse regex testando, que é verifica se ele só tem caractere especial, se ele só tem dígito, e ele testar e der false, então significa que ele tem algum caractere especial. Então tá errado. Então o que a gente pode fazer aqui é, a gente salva o arquivo, vem aqui no register DTO, no telefone a gente coloca o @digits only, e no text number também, digits only. Então tranquilo, feitas essas validações, com o telefone pode conter apenas dígitos, a gente vai elevar mais um pouco o nível e vamos fazer o seguinte. A gente precisa proteger as nossas rotas. Então, a rota de login e de cadastro são públicas, qualquer um pode fazer. Mas a partir de agora a gente vai criar o módulo de produtos. E os produtos só pode criar ou ler um produto ou fazer qualquer coisa em produto quem tiver autenticado. Então, quem passou pelo login, quem tiver uma conta, aí sim vai poder. Então, a gente vai começar aqui o módulo de produto. Então, vou abrir no terminal integrado. Products. No spec. Na verdade, ele gerou um módulo. Aqui tá errado. Eu quero gerar um hash de gResource. Aqui tinha um auth, eu vou colocar o product. REST API, mesma coisa. Aqui o CRUD entry point vou colocar não dessa vez. Beleza. Fechar esses terminais. E tá aqui, Product Controller e o Service. Então, pra gente proteger essas rotas, por mais que não tenha nenhuma aqui ainda, a gente vai precisar criar um guard. O guard no Nest significa o quê? Ele vai, antes da request atingir o seu endpoint, então antes dele chegar aqui no endpoint, no controller, ele vai passar por uma série como se fosse uma pipeline. Isso se a gente configurar. Nesse caso aqui vai ser só o off-guard. Então, ele é um guarda para a sua aplicação. Então, ele vai verificar se você está autenticado ou não. E se você não tiver, ele já vai retornar um erro para quem estiver tentando fazer requisição. Então, não precisa fazer esse tipo de validação. Ele seria como se fosse um middleware que a gente faz no Node puro. Então, para fazer esse guard, a gente pode vir aqui no shared, criar outra pasta chamada guards e criar um auth.guard.ts. Esse auth-guard ele vai ser um injectable. A gente vai exportar a classe auth-guard e a gente vai implementar o canActivate. Esse canActivate ele já tem um método padrão dele, que é o canActivate. Então a gente vai colocar ele como assíncrono. A gente vai fazer o seguinte. A gente pode tirar esse retorno dele. E beleza. Antes da gente começar esse método, essa classe, a gente precisa vir aqui no share de novo. A gente vai criar decorators.
Então, o primeiro decorator que a gente vai criar é o public.decorator.ts. Esse public decorator ele é bem simples. Ele vai exportar uma constante chamada isPublic key, que vai ser igual a isPublic. Ele vai exportar também uma função public, que vai fazer o seguinte, ele vai fazer o set metadata do Nest.js Common com o isPublic key e o true. Vocês vão entender mais pra frente o que isso aqui faz. Então aqui no nosso off-guard, nesse canActivate, a gente pode, primeiramente, vir aqui no constructor dele, chamar o JWT Service, e vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a constante isPublic, que vai ser o this. A gente precisa importar, na verdade, injetar private reflector do Nest.js Core. Então, o this.reflector.getAll e override, ele vai tornar um boolean. Isso aqui tudo tem na documentação do Nest. Ele vai verificar no isPublic key, ele vai pegar o context.getHandler e o context.getClass. Isso aqui vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, o que ele está fazendo. Então, se ele é público, eu vou só retornar true. Beleza. Se não, então o endpoint não é público. O que a gente pode fazer? A gente vai pegar o request da requisição. Então, context.switch.http.getRequest .getRequest. A gente vai fazer o seguinte, const token, vai ter um método que a gente vai fazer aqui agora, vai ser o this.extract token from header, passando meu request. Então, esse método, a gente vai implementar ele aqui embaixo. Eu vou copiar e colar, isso aqui tem na documentação também. Então, private extract token from header. Esse request aqui pode ser tipo N. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o type e o token do request.headers.authorization.split no espaço. O que é isso? Quando a gente manda um token, quando a gente faz a autenticação e a gente recebe esse token aqui, a gente precisa armazenar ele em algum lugar. No caso dessa aplicação, o front teria que salvar no local storage, talvez. E aí, para ele autenticar, ele vai ter que mandar para cá o campo authorization no header. Ele vai ter que mandar bearer e o token. Então, o que esse método aqui está fazendo? Ele está vendo se o authorization existe, primeiro, com essa interrogação. Se ele existir, ele faz um split no espaço, que é esse espaço aqui, e ele vai colocar aqui dentro desse array. Então, ele tem o type e o token. O type é bearer e o token é o token. E ele vai retornar. Se o type for bearer, ele retorna o token. Se não, ele vai retornar undefined, porque ele não está autenticando do jeito que a gente quer, que seria basic ou qualquer outra coisa. A gente quer o bearer. Então, beleza. Se ele não tem o token, significa que ele não está passando, ele não pode ser autenticado. Então, a gente vai rodar um throw new bad request exception. Não autorizado. Beleza, então a partir desse momento aqui, a gente já tem acesso aos dados da pessoa. Então, quando eu digo dados da pessoa, eu digo o ID que a gente, bem aqui no off-service, colocou no token dela. Então, o ID vai ser o user.id.
Então, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer um try catch. Se ele deu erro, a gente vai jogar um unauthorized de novo. E aqui no try, a gente vai fazer um const payload é igual ao await o this.jwtservice.verify async, passando o token e o secret, que eu vou pegar daqui, vai ser o config service, que a gente vai ter que importar. Então, vai ter que injetar. Então, private config service. Beleza. Esse payload, o que ele está fazendo? O JWT, ele faz o token e ele também pode decodificar esse token, baseado na sua secret. Então, ele vai verificar esse token, ele vai verificar se ainda está válido. Então, se ele não estiver válido, se ele já tiver expirado, ele vai cair aqui no catch e a gente vai jogar um não autorizado, porque o token foi expirado. Mas se ele não tiver expirado ainda, a gente pode simplesmente fazer um request da posição user ID, vai ser igual ao meu payload.id. Então, o que eu fiz aqui? A pessoa mandou um request. A requisição vai cair primeiro aqui nesse guard, ele vai fazer toda essa verificação aqui, vai extrair o token e tudo mais. Se ele passou, ele vai injetar no meu request o user ID, que ele acabou de pegar do JWT. Então, a partir desse momento, em todos os meus endpoints que não são públicos, eu tenho acesso ao user ID que está fazendo essa requisição. Então, ao invés dele passar o user ID dele para fazer alguma coisa, por exemplo, ele quer alterar o nome dele, do perfil. Ao invés dele passar, eu vou alterar esse nome e vou passar o ID dele, que no caso é o front que pegaria. Não, ele vai me mandar só o name e o ID eu vou pegar aqui quem é que está mandando essa requisição. Então ele só vai poder alterar o nome dele, não pode injetar o ID de ninguém. Então com essa alteração, com esse guard, a gente vai precisar, para que ele tenha efeito, a gente vem aqui no app module, aqui nos providers, a gente pode abrir um objeto e vai colocar um provide app guard use class of guard. Então, com esse objeto aqui, a gente tem o Nest provendo essa classe em toda a aplicação. E agora que vem a parte do isPublic. Por quê? Como toda a aplicação está protegida, se eu vier aqui agora e fizer um login, eu não estou autorizado. Por quê? Porque eu não passei um token. Mas login eu não posso passar token, porque eu nem tenho um token ainda. Então, o que acontece? Esse public decorator que a gente fez, ele faz o seguinte. Toda rota que tiver decorado com esse public, significa que ele pode passar. Então, se ele pegar a classe e ver que esse public existe, ele já retorna true. Ele não passa para cá. Então, ele já retorna e pode passar de boa. Então, o que a gente precisa fazer aqui? No login, a gente vem @public do shared, não é do Prisma, é do shared. E coloca no registry também. Public. Beleza. Só com essas alterações, eu já posso vir e fazer o login de novo, porque essa rota não está protegida. Então, qualquer pessoa pode fazer um request aqui, porque é um login, né? Então, tem que estar pública. Então, beleza. Esse aqui foi o guarda. A partir desse momento, então, o nosso módulo aqui de produtos, que a gente vai criar o CRUD dele rapidão. Todas as rotas dele, a gente não vai passar nenhuma como public, porque todo mundo vai estar autenticado, todo mundo vai precisar estar autenticado para fazer alguma coisa aqui nesses produtos. Então, com todas essas alterações que a gente fez, configuração e tudo mais, a gente pode partir para o módulo de produtos. Nesse vídeo eu vou fazer só o de Create, o Create Product. E no próximo vídeo eu termino todo o CRUD de produtos e a parte da documentação também. Então, aqui eu vou fechar tudo para ficar mais organizado. A gente pode vir para o Product Service. Aqui eu vou agilizar um pouquinho mais, porque vai ser mais do mesmo. Então, a gente vai injetar o Prisma Service.
a gente vai fazer um método create product. Esse método vai receber o create product DTO, o momento é n. A gente vai colocar uma constante created product igual ao weight this.prismaservice.product.create. E aí o data, a gente vai criar agora o DTO. Então a pastinha DTO create product.dto.ts, exportar a classe. E aqui a gente vai precisar olhar lá no Prisma, colocar ele do lado, o que o product tem. Então, de cara já vi que ele tem o nome, que não é opcional, então name. O próximo é a descrição é opcional, então a gente vai copiar isso aqui, mas ele vai ser is optional. Vai ter o description, que é uma string. O próximo é o preço, então ele é um number. Não pode ser vazio. Ele tem que ser positivo. Então, price é um number. O próximo é o estoque. Mesma coisa aqui, is number, is not empty. E é positivo, estoque. E beleza, o resto é criado automaticamente. A gente tem o user e o user ID. A gente não vai precisar que o front passe isso, porque a gente vai fazer um decorator para pegar aquele user ID do request que a gente acabou de injetar lá aqui no guard. A gente vai pegar esse user ID aqui. Então, o usuário que estiver logado que vai criar o produto, ninguém mais. Ele não pode criar no nome de mais ninguém. Então, com esse create product DTO em mãos, a gente pode fazer o seguinte. A gente coloca ele aqui na tipagem e o data vai ser o nosso, eu até vou colocar diferente, o name vai ser o create product DTO.name, price vai ser o create product DTO.price, stock, a descrição a gente vai fazer um pouco diferente, então a gente vai fazer um spread aqui. Se o create product DTO.description, então a gente vai colocar aqui a descrição, é o meu create product DTO.description. Por que isso? Se a gente, isso aqui na verdade não seria tão necessário, mas só para a título de conhecimento, a gente pode fazer dessa forma. Então, se ele tem uma description nesse objeto, então eu vou colocar uma propriedade aqui dentro do data, que vai ser o description com o que veio. Se não, ele vai deixar passar. O próximo, então, é o user. Esse user, a gente não vai ter ele aqui no create product DTO. A gente vai ter um decorator personalizado também. Então, a gente vai ter um active user id.decorator.ts. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai exportar uma constante chamada active user id, que ele vai ser um create param decorator do Nest Common. E aqui dentro ele vai ter um método assíncrono, que ele vai receber um data, que a gente não vai usar, que é unknown, não dá para saber o que é exatamente, e o context, que vai ser execution context. Beleza. Coloquei esse underline aqui para ele não ficar apagadinho por não estar sendo usado. Então a gente vai pegar o request, context.switch.http.get_request. E aí, se ele não tiver o request.userid, que é exatamente o que a gente fez aqui, request.userid, se ele não tiver isso,
eu vou jogar um unauthorized. Então é mais uma camada de segurança aqui para o nosso back-end para saber se de fato a gente vai ter o ID do usuário. Se ele tiver, então eu vou só retornar o request.userid. Beleza. Então aqui no método a gente vai receber o userid, que é um number. E aqui a gente vai ter o user. A gente vai conectar ele a um usuário existente. Então a gente vai conectar o ID ao user ID que a gente está pegando daqui. E aqui... Ah, tá. Ele é uma string, na verdade. String. Beleza. Então, const created. Se ele... Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui. Então, aquela validação, se created product.id, vai jogar um internal server erro. Se não, eu vou só retornar esse created product. Então aqui beleza, vamos fazer o controller dele. Ele vai ser um post. Então aqui vai ser um create product. Assim que create product. Aqui ele vai receber o body, que vai ter aquela tipagem create product .to. E além disso, ele vai ter o active user ID, que vai injetar pra gente o user ID nessa variável, que vai ser um string. Então, e além disso também a gente vai ter o response. Então, res vai ser o res do tipo fastFi reply. Beleza, mesma coisa do outro, cat. Vou fazer um res.status. Vou até copiar daqui. Então, esse ponto status aqui é res. Status seja o ponto status ou 500, mesma coisa, beleza, que não muda. E aqui o sucesso vai ser true. E o data vai ser await, o this.productService, .createProduct, passando meu body. E ele esperava outro argumento também, que no caso é o user ID. Então, só para vocês verem que esse Active User ID funciona, eu vou dar um console log no user ID. Beleza, está funcionando. Então aqui no Postman a gente pode duplicar. Aqui vai ser API barra, vou olhar aqui, auth, então aqui a gente ainda não colocou, a gente criou o módulo, mas a gente ainda não colocou no app module. Então muito provavelmente ele vai dar erro. Por quê? Porque falta aqui o Prisma Service de importar nos providers. E aqui a gente importar o product module. Vamos ver se deu erro. Não, não deu. Então já pegou o endpoint que a gente acabou de criar, API barra product barra create product, que é um post. Então vai ser product, API barra product barra create product. Então aqui eu vou montar o body aqui rapidinho e aí eu volto quando ele estiver montado. Então beleza, montei aqui o body. Então vamos tentar criar esse produto. Deu aquele não autorizado, justamente o que eu queria que ele fizesse, porque a gente não está mandando nenhum tipo de token para requisição. Então o que a gente pode fazer? Vem aqui no login, vou fazer o login de novo, vou pegar esse token. Aqui nessa request eu venho na aba de authorization, coloco o bearer token e aqui eu injeto meu token, que ele já vai fazer para mim bearer e o token. Então mandei a requisição, deu 403. Então, voltando aqui, eu tive que debugar aqui o código um pouco, porque ele tinha dado 403.
E aí, é o seguinte, eu até coloquei uns logs aqui para vocês verem que realmente está funcionando. Então, o token, ele pega do header, o token que a gente enviou. O payload, ele de fato tem um ID, que é o ID do usuário. Eu vou retornar esse user ID, mas o detalhe que eu esqueci é, depois desse try catch tem que retornar true, porque senão ele não vai deixar passar. E aí, beleza, passou do request user ID, o próximo que ele ia passar é o active user ID. Tá aqui, request.userid, tá aqui ele. Então, ele vai só passar para frente, user ID. Aqui no product controller, a gente vem no user ID do decorator, deu um log nele, tá aqui também. Então, se a gente vier e fizer a requisição, tá lá criado, ID, produto, o preço, o estoque, created at e o user ID, que não é necessário a gente retornar. Mas no geral é isso. No próximo vídeo eu vou terminar esse CRUD completo de todos os métodos aqui, o CRUD inteiro mesmo. A gente parte para alguns DTOs personalizados, né, para cada um. Então no get de produtos eu vou fazer ele paginado. Então a gente vai ter uma paginação com a validação dos dados e tal, vai ter um DTO para ele ficar bonitinho. Por exemplo, aqui no price ele não vai retornar 149,9, ele vai retornar com o valor já formatado em reais, a data de criação, que vai ser o que vai precisar, e depois a gente parte para a documentação. Então, por esse vídeo é só e até o próximo.